Olha só que alegria, gente. A gente novamente, né, estamos reunidas aqui no nosso mais um episódio do nosso podcast Sabe as Mulheres, e hoje trazendo um tema que a gente sabe que interessa muita gente, porque quem nunca passou por problemas relacionados a condomínios, a briga com vizinhos, né, conflitos, enfim. O tema hoje é bem legal para a gente esclarecer, tirar dúvidas sobre direito condominial. A gente tem uma convidada especial que vai esclarecer muita coisa para a gente. Você que mora em condomínio, seja condomínio horizontal, vertical, de casas, de apartamentos. Hoje o mundo todo está condicionado a esse tipo de moradia, muitas vezes, porque a gente sabe que é a evolução, né? Verdade. Mas dentro disso, né, dessa moradia que é tão prática, né? Por exemplo, morar em blocos de apartamentos, a gente sabe como tem inúmeros locais que tem muita gente de diferentes culturas, de diferentes comportamentos, diferentes modos de agir e que acaba entrando aí em conflito, e a gente quer saber até que ponto existe o direito e até que ponto é o dever de cada um, né? A gente vai falar já já sobre isso e apresentar a nossa convidada. Quero cumprimentar a minha querida amiga Deise Mary Costa. Olá, Deise, como é que tá? olá, estávamos com saudades, né? Tivemos umas fériasinhas aí de fim de ano, mas voltamos aqui para estar juntinho com vocês, sempre trazendo o melhor para vocês. É isso, a gente traz conhecimento, né, para falar de temas diversos e traz também uma palavra sempre abençoadora, Sim, né, claro. Deise e Jardilene também, que sempre trazem algo da parte de Deus para a gente. Jardi, como é que tá você, minha querida? Tá bem? Olá, estamos de volta. E às vezes nós nem moramos em condomínio, mas hoje em dia, né, com as facilidades dos aplicativos, Airbnb, você vai passar uma semana, uma temporada, e aí você pega um apartamento e coisas desse tipo. Então, mesmo que você mora em casa, mas esse assunto também pode ser interessante para você, porque você também pode estar nessa situação e precisar de informações sobre esse assunto. Então, fica conosco até o final. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu joinha, E tá? Deixa ativa o seu like. sininho, né? E manda para as amigas, para os Isso, amigos que é precisam verdade. saber dessa informação. Bem lembrado que você falou aí desse tal de Airbnb, porque tem tanto caso problemático em relação a isso, né? A gente vai falar mais tarde sobre isso. Eu quero apresentar, então, Elaine Oliveira, que é advogada, né? Ela é especialista em direito condominial. E deixa eu apresentar, ela trabalha para um escritório, não é isso, Elaine? Que é especialista nesse tipo de direito. Vocês trabalham nessa área A gente especificamente? trabalha com direito imobiliário. Boa tarde, Boa né? tarde. Muito obrigada pelo convite. E nós trabalhamos sim na área de direito imobiliário. Entre eles, minha expertise está voltada para direito condominial. Mas no escritório a gente tem outras demandas. É isso mesmo. Especial, eu estava sem os óculos. Especialista Tá tudo certo. em sua letra. Deu certo. Ai, ai. Direito imobiliário e negocial com expertise na área Isso. condominial e LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Correto. Certo? Então, primeiro apresenta um pouco o teu escritório, como é que vocês atuam nessa área e por que que é necessário, né? Ou é uma área que tem uma demanda grande? Eu imagino que sim, né? Como é que Sim, tem uma vocês demanda atuam? muito boa. E é interessante isso, porque esse termo direito imobiliário é um termo bem novo, assim. Eu sou formada há 15 anos. E na minha época de graduação não existia direito imobiliário, era tudo envolvido em direito civil. E hoje a gente, dentro do direito imobiliário, ainda tem o direito condominial, que é o que a gente vai tratar hoje um pouco aqui. Mas isso aí está voltado para praticamente tudo da nossa vida, o direito imobiliário, tanto o inventário, testamento, se precisar fazer, locação, compra e venda, questões condominiais. Então, assim, a relação direito imobiliário ela é muito multidisciplinar condominial também, né? A gente estava falando aqui inicialmente sobre que não é só questões da legislação, mas dos costumes, que é levado também para essa relação condominial. Pois é, porque a gente, tempos atrás, a gente acho que ainda não era uma coisa tão oficial, essa coisa do direito. A gente tinha aquela figura do síndico, que era aquela pessoa que mandava em tudo e aguentava os problemas sozinhos. E hoje não, a gente já sabe que uma coisa que eles estão sempre voltados para ter uma administração, uma gestão, né, nesses condomínios. Acredito que seja até para se livrar um pouco dos problemas e também fazer a coisa da forma correta. Então, como é que vocês atuam junto com um síndico? Por exemplo, o síndico ainda é a figura
normalmente dentro dos condomínios ou existe já uma gestão, uma administração para cuidar desses condomínios? E como é que vocês entram nesses casos? Interessante. É interessante a fala de vocês desde o início, falando sobre condomínio. Aí, Jardilene falou aqui, você pode não morar num condomínio, mas você, porventura, vai se hospedar em um local que é condomínio. E eu costumo dizer que ou você mora ou você trabalha em algum condomínio, né? Às vezes a gente não mora em um condomínio, mas é o nosso escritório, o local onde nós trabalhamos está envolvido em condomínio e você precisa saber dessa vivência, dessas regras. E a gente passou por essa mudança social, né? De vir para morar em condomínio ou trabalhar em condomínio que antes nós não tínhamos. E essas regras precisam estar bem claras. E aí eu gostei muito da sua fala também, que o síndico mandava em tudo, sabe? Porque existe isso, a gente trabalha muito com o síndico, e tem isso, assim, a visão que as pessoas tinham era que o síndico ia mandar, não era um gestor, era um delegado, um ditador das regras, né? E hoje, por essa exigência dessa sociedade estar mudando tanto para condomínio, seja para morar ou para trabalhar, e o conhecimento da legislação também condominial e dos direitos, fizeram com que o nível de exigência fosse aumentado. Então, esse síndico anteriormente, que era apenas aquela pessoa ou uma dona de casa, que aí tinha mais tempo para cuidar do condomínio, ou aquela pessoa que se aposentou e agora está desocupada, vai ficar ali fazendo as atribuições de síndico. Isso mudou, porque o nível de exigência aumentou. E as responsabilidades sobre esse síndico e a legislação criada para responsabilizar o síndico também. Porque o síndico ele está lá responsável, o CPF dele é responsável por aquele CNPJ, que é o condomínio. Então, ele responde até pelos seus patrimônios pessoais. A atividade da gente como escritório vai ser numa atuação bem mais ampla, de auxiliar esse síndico nessas atividades, e hoje uma legislação muito... lançando a responsabilidade para esse síndico, nós temos obrigações governamentais que hoje a gente vê que está sendo lançado para o particular, e nesse caso para o síndico. Teve a situação do censo, que a gente viu nacionalmente na rede social e nas televisões dizendo, síndico, auxilia o camarada que vai lá para fazer o censo, né, do governo, como se isso fosse uma responsabilidade do síndico. E alguns síndicos se sentiam responsáveis assim. Tem legislação também, tanto estadual, aqui na Paraíba nós temos outros estados falando sobre legislação doméstica, agressões, sejam mulheres, animais, idosos, pessoas com deficiência, e esse síndico tem a obrigação de notificar a polícia sobre um caso como esse. Então, ele começa a assumir algumas responsabilidades, tanto legais, e aí por costumes também, que aumentou demais essa responsabilidade do síndico, essa responsabilização. Então, foi necessário que esse síndico passasse a atuar de uma maneira mais profissional. Então, hoje nós temos a atuação da gestão, que seria as administradoras, que vai auxiliar nessa questão contábil, auxiliar na contratação, para aquele síndico fazer uma contratação adequada. Demandas judiciais, nós temos muitas demandas judiciais, e às vezes por situações do dia a dia, que talvez essa convenção bem feita, esse regimento interno bem feito, evitariam essas demandas judiciais. E aí a atuação do escritório, tanto no extrajudicial, fazendo essa leitura e essa avaliação de regimento e de convenção, para que aquele dia a dia do condomínio seja mais salutar, esteja dentro dos costumes daquela região e dentro da legislação, auxiliando o síndico. E quando não tem jeito, a gente judicializar. Cobranças de cotas condominiais, os síndicos também têm essa responsabilidade, né, de fazer essa arrecadação, vamos dizer assim. E aí é uma responsabilidade muito grande. A gente teve notícias agora, essa semana, de uma síndica que foi assassinada por ter feito uma cobrança. Nós temos muitos casos de agressões. Nós temos... Como eu falei inicialmente, é multidisciplinar. Não dá para trabalhar com condomínio tratando apenas da legislação condominial. A gente está muito relacionado a muitas situações, sejam por costume ou seja mesmo pela questão da legislação. Ô, Elaine, e voltando para essa questão, você mencionou a questão da síndica que foi assassinada.
Ainda existe, né, um preconceito quando a síndica é do sexo feminino, Existe. porque a gente sabe que existe, de uma maneira geral, né, um preconceito ainda em mulheres em determinados cargos. Então, assim, em relação à síndica, ela também enfrenta essa... Existe sim. Inclusive, por conta de situações assim, que hoje aqui em João Pessoa nós temos uma associação que são Síndicas da Paraíba. Inclusive, ontem nós estivemos com ela mais uma vez, com esse grupo, que nasceu justamente por conta disso. O que acontecia? A maioria eram donas de casa ou alguém que, porventura, foi envolvida lá na administração do condomínio e se criou grupos aqui de WhatsApp para facilitar ter respostas, ter uma indicação, Resoluções de alguns resoluções, fazer alguns questionamentos. E num grupo desse, que era um grupo misto, uma das síndicas fez uma pergunta e os homens que estavam no grupo começaram a ridicularizá-la. E aí as mulheres se sentiram, né, ofendidas e fizeram um grupo de WhatsApp separados que criou Síndicas da Paraíba. E esse grupo hoje é muito forte. O nosso evento tem um evento nacional, tem um evento anual das síndicas aqui da Paraíba. Nós estamos recebendo empresas de Fortaleza, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, todos vendo o crescimento desse grupo, que são mulheres que tratam sobre condomínio, são síndicas, né? E foi fortalecido justamente por conta de uma situação dessa. Porque elas foram ridicularizadas nesse grupo, que era um grupo misto, e passaram a fazer um grupo isolado. E esse grupo cresceu tanto que hoje é uma associação. Eu tenho muito orgulho desse grupo, dessa história, né? Desde quando os advogados, né, ou essa lei, eu não sei, trabalham assim com os síndicos? Porque na infância, que eu me lembro, morei muitos anos em prédios, era um síndico, alguém que todos os moradores elegiam, e eu nunca tinha visto nada assim, além do síndico. Eles serem amparados ou estarem em contato, ou alguma lei ali dentro, eles tinham a lei ali do prédio, né, de onde a gente No morava. caso, o regimento, né? Isso, o regimento. Aí eu queria saber, desde quando que eles têm esse... É um apoio, né? Isso é um apoio para que esse trabalho que eles fazem sejam até reconhecido, né? O Acho síndico que ela quer saber ganha... se existe, por exemplo, existe uma lei que Não, determina foi uma isso. lei que juntou o síndico com os advogados, é isso que eu quero saber. Não. O que aconteceu, eu costumo Porque dizer na assim. minha época não era. A gente era síndico de boca. Sim, eu sou síndico. Alguém elegia, mas não tinha o que você está falando aí. Eu nunca ouvi O falar. nível de exigência para esse síndico aumentou muito durante os anos. E o período da pandemia foi assim um estouro. Aquilo que a gente imaginava que ia acontecer com 10 anos, muito tempo para frente, aconteceu nesse período de pandemia. Isso já existia. A lei que trata sobre condomínio, ela é bem antiga. Eu estou esquecida agora aqui pedir uma fila aqui aos universitários. Qual é o ano? É de 64. Pronto, eu estava na dúvida, mas é isso mesmo. É uma lei de 64. Mas o que acontecia? As pessoas não tinham essa exigência. Eu estou falando para você que eu sou advogada e na minha graduação não existia uma matéria, uma cadeira sobre direito imobiliário. É interessante que na minha monografia, eu falei sobre direito imobiliário e eu nem sabia. Lá a gente chamava de direito agrário, na vertente que eu falei. Só que isso foi se tomando uma proporção tão grande que começou a tratar direito imobiliário, se viu a necessidade. E hoje a gente vê a necessidade de direito condominial. Então, assim, é um nível de especialização que vai chegando, assim como o médico. Antes a gente tinha um médico generalista. Depois a gente começou com o médico do coração, da mão, do dedo, do não sei o quê. A mesma coisa é com o direito. Foi se especializando e a demanda foi tão grande que se precisou disso e é necessário. Hoje, eu costumo dizer também lá no escritório que a gente faz uma nova advocacia. E eu nem gosto mais de falar assim, porque quando eu falo advocacia, você já tem uma imagem do que é advocacia.
é aquele advogado dentro do escritório, esperando as demandas, os problemas acontecerem, para que você vá judicializar. E lá no escritório a gente faz de uma maneira diferente. E essa é a visão da nova advocacia. Eu me antecipo aos problemas, eu tento diminuir situações de conflito, eu tento diminuir situações de judicialização. O CPC atual, ele vai muito prezar sobre isso, sobre vamos tentar conciliar, vamos mediar. Então, se eu consigo nessas relações condominiais, que são, a gente falou aqui, quando fala em condomínio, a primeira coisa que pensa é o quê? Briga de vizinhos, tem muito conflito, conflitos com construtora, conflitos entre vizinhos do mesmo condomínio, conflito entre vizinhos de condomínios diferentes. Então, tudo isso criaram situações em que foi necessário alguém lá e estudar sobre isso, criar normas sobre isso. Mas a lei de condomínio é de 64. Só que condomínio evoluiu tanto que a gente vai ter um capítulo hoje lá no Código Civil atual, né, falando sobre condomínio, para você ver quanto isso foi. O CPC, que é de 2016, ele vai tratar também de cota condominial como um título executivo extrajudicial. Lá ele vai dizer que existe um rol de títulos que são extrajudiciais e ele vai incluir a cota condominial, dada a importância que é essa relação condominial. Então, assim, isso é a sensação das pessoas hoje. Poxa, na minha época, ser síndico era algo tão simples. É isso que eu queria falar. Tanto é que até hoje é uma discussão, assim, não preciso ter uma formação específica para ser síndico. Eu não preciso ser formado em tal coisa para ser síndico. Qualquer pessoa pode ser síndico, desde que ela seja eleita àquele cargo, né? Eu não preciso ter nenhuma formação, mas hoje o nível de exigência é muito alto. Então, eu não sou obrigada a ter uma formação para exercer a sindicatura, mas eu preciso de conhecimentos específicos para exercer a função, senão eu não consigo exercer. Mas eu acho que é natural e é importante isso, porque, digamos, conflitos que antes aconteciam talvez com mais frequência, hoje a maneira como é tratado já impede que isso aconteça, porque eu acredito, né, que já se sabe que vai adotar medidas judiciais, né? Não é aquela coisa do bate-boca entre síndicos e moradores. Eu acho que isso é importante até para profissionalizar as coisas, né? E diante da demanda, como você falou. Agora, os problemas, eu acredito que são os mesmos de antigamente, porque são pessoas que estão ali e pessoas são problemáticas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Onde tem o homem. Cada um quer ter o seu direito e não quer ter verdade. obrigações. Então, vamos falar um pouquinho dos principais conflitos que você, pela sua experiência, né, que você deve conciliar e tentar ajustar nesses condomínios. Quais são os principais? Porque antes, pelo menos, diz aqui que tem os 5 Cs. Cachorro, criança, cano, carro e calote, que seriam os principais. Cachorro, criança, carro. E cano também. Cano que é- de vazamentos Nossa, e calote por isso é conta tão dos pagamentos que não são feitos. Isso era, acho que talvez da forma mais simples. Eu não sei como é que está agora. Continua sendo. Continua assim. Tem outro C agora que foi o Covid, que também Eita, trouxe meu mais Deus. um problema na época. Eu imagino. Foi. Ficaram todo mundo, né, clausurado. Quais são os problemas? Problema de convivência. Conviver é difícil, né? A gente conviver com a família que a gente criou, que educou, que tem os mesmos costumes. Imagina conviver dentro de um ambiente que são todas as pessoas, culturas diferentes e são demandas diferentes. E as pessoas não tinham o hábito de entender regras e, infelizmente, o brasileiro é assim, de entender regras e de cumprir essas regras. Porque muitas dessas regras estão relacionadas ao direito de vizinhança, que é o direito das nossas casas. Só que na nossa casa, quando a gente tem um problema com o vizinho, o que é que a gente faz? Chama a polícia. Nos casos mais... A gente chama a polícia. Casos mais extremos. Não, né? lá é o vazamento de uma Não, casa para outra, você vai Não, chamar o vizinho para Onde não tem resolver, síndico, né? a gente tem que resolver. Ou pelo menos tentar. Mas existe muita Não, confusão. mas eu acho que o que ela Mas, quis perguntar é o seguinte: se você tem um problema com o vizinho, você vem para sua casa
e encerrou ali o problema. Era essa a pergunta. Não, a gente tem que Não, tentar é isso. Você vai tentar resolver de alguma maneira. Às vezes você vai se dispor, vai se indispor com o vizinho de ir lá falar com ele, você vai ter que chamar a polícia, você vai ter que tomar medidas. Num condomínio, as pessoas, eu não gosto de morar em condomínio, esse negócio de regra, não sei o que. Pois eu amo. Eu amo, sabe por quê? Porque eu tô com um problema, eu vou lá, olho no regimento, ou eu vou lá na síndica, eu vou lá na administração e digo, ó, tá acontecendo tal situação. E eles vão pensar no problema pra mim. Sim. Tu entende? Então, assim, todas essas demandas de convivência, essas pessoas que já trataram sobre isso é diferente de uma pessoa especializada, uma pessoa que já. Ela não vai. Você teve um problema com o vizinho, ela já vivenciou isso com outras situações. Então, ela tem mecanismos de solucionar isso de uma maneira talvez mais inteligente, mais rápida, do que você que nunca lidou com aquela situação. Então, eu acho muito positivo morar em condomínio. Tem gente que diz, eu não gosto, não. Pois eu gosto. Porque eu sei que eu vou ter, ainda vou ter um terceiro que vai me ajudar a resolver um problema que, se eu tivesse numa casa, seria só meu. É. Aí a gente entra em outro problema dos síndicos. Às vezes o síndico toma o problema pessoal do condômino para a administração. E fazer essa separação dessas coisas também é complexas. Porque às vezes esse conflito entre vizinhos é uma coisa pessoal. E aí eles vão ter que se entender. Seja da maneira amigável, seja judicial. E às vezes o síndico toma aquilo como se fosse um problema da administração, que não é. E toma partido, E né? toma partido, sabe? O E pior toma é isso. partido que é ruim também. Como o problema de cano, né? De infiltração. Às vezes o problema de infiltração é do condomínio. Foi uma falta de manutenção, foi uma falta de limpeza de fachada, foi alguma coisa que deveria ter sido feita que não foi feito, um cano comum de todo mundo. Mas possa ser que esse problema seja do cano do vizinho de baixo, que está causando problema para ele mesmo. Ou seja, problema do vizinho de cima. Então a gente tem que precisar identificar quem está dando causa a esse problema para resolver. Às vezes o síndico toma isso para si, sabe? Às vezes diz assim, não, mas isso aqui é do condomínio, é daqui que está vindo a infiltração da fachada, tal. Quando você vai lá, foi porque ele chamou um profissional que não tinha capacidade ou fez errado, colocação de telas. Aquelas, ajuda aí. Pinos, Os isso, pinos. Se não for Perfurou, né? errado, e aquilo ali ficou gerou infiltrando. entendi. É responsabilidade do condomínio? Não, é sua. Você que deu causa àquilo. Então, são situações muito... Você precisa entender. Então, quando você está vendo aquilo pela primeira vez, você vai dizer, ah, isso é problema do vizinho de cima. Ou você vai dizer, isso é responsabilidade do condomínio. E quando você já teve algumas vivências, você vai entender que não é. Epa, vamos ver de quem é a responsabilidade real, entende? Eu vivi uma situação que eu não esqueci. Estava tendo um problema no condomínio e uma pessoa que morava no condomínio era arquiteto e foi fazer um laudo. E disse que era problema estrutural, que era da construção, que era do construtor. E aí eu disse, minha gente, vamos fazer um laudo com um perito, um engenheiro específico em perícia para fazer isso, porque se não for, e se for outra, vamos fazer esse laudo. E quando o perito chegou lá, sabe o que tinha causado o problema? Não. A obra de uma academia que era vizinho ao prédio. Eles tinham feito uma obra que tinha trazido prejuízo para o condomínio. Imagine se você não tem essa expertise de dizer, vamos identificar primeiro quem deu causa e a gente judicializa uma ação contra a construtora. Hoje, na Paraíba, nós temos as custas mais altas, não é verdade? Do país. E a demora é grande. Se eu tivesse judicialmente discutindo isso, eu estava perdendo tempo e eu estaria perdendo dinheiro, porque eu não estava demandando contra a pessoa que deveria, e a construtora ainda caberia uma ação de regresso contra o condomínio, pagamento de honorários, sucumbenciais. Então, assim, eu tenho alguém que já vivenciou algumas coisas, que vai poder me dar ser mais assertivo. É diferente de mim, que tive aquele primeiro problema e acho, ou pesquisei no Google e achei tal coisa e é aquilo, entende? Então, por isso que eu acho interessante estar em condomínio. E para você ver que não existe um problema assim, é tal coisa. Hoje nós estamos tendo problema, sabe com o quê?
Carro elétrico. Hoje é um grande problema aqui em João Pessoa. Nós temos tido algumas demandas sobre isso. É a questão do carro elétrico. Porque o local para abastecer. Condomínios que não estavam preparados para isso e as pessoas agora, a sociedade está mudando. Hoje se tem mais carro elétrico e alguns condomínios até que tinha instalação, né, para fazer esse abastecimento, mas tem uma vaga. E para você abastecer demora 6 horas, 8 horas. E eu tenho mais de um carro, como é que eu faço isso? Vocês, antes era briga por garagem, agora tem o problema aumentou. Agora é né? por plug. Isso, então assim, são situações que a sociedade vai mudando e as demandas vão mudando, mas estão relacionadas à convivência, a necessidades que a sociedade vai mudando e a gente, como legislador, vai tentando acompanhar, mas não consegue. Ou a coisa acontece para depois a gente dar uma resposta, né? E na administração de condomínio é assim também. As coisas vão acontecendo e a gente vai tentando dar uma resposta. Por isso que eu disse que no período da pandemia foi coisas que a gente... Tudo era novidade, né? Tudo era novidade, né? Imagino os E problemas. o né? calote? Me fala do calote, é uma coisa muito interessante, porque o pessoal fala, quem não paga condomínio vai ser despejado, o apartamento vai a leilão, isso é verdade? Isso é verdade? Isso é verdade. Já teve gente aqui que perdeu casa em condomínio de luxo por conta de falta de pagamento de condomínio. Isso é verdade. No escritório nós fazemos a cobrança também, a gente faz a cobrança extrajudicial, e aí é um serviço especializado do condomínio, do escritório, fazer essa cobrança de forma extrajudicial, com técnicas de cobrança e tal. Por quê? Porque isso é um fato. E isso leva para uma questão social. Às vezes aquele bem é o único bem de família. Às vezes aquela pessoa não sabe que a cota condominial é devida, sabe? As pessoas confundem muito direito condominial com direito do consumidor. Então ele acha que ele estava recebendo um serviço, aí ele tem que pagar. Se não tem serviço recebido, eu não tenho que pagar. Eles não têm essa consciência. Poucos dias a gente tentou uma negociação com um condômino que ele estava em atraso em todo, o condomínio foi entregue e ele não tinha pago nenhuma cota. E a gente entrou em contato com ele, ele disse: "Não, não tenho que pagar não". Que ele era o permutante do terreno onde foi feita a construção do prédio. Ele fez: "Eu recebi do construtor esse apartamento em troca do terreno, eu não tenho que pagar nada não". Aí eu disse: "Não", ele já foi explicar para ele o que é cota condominial. E essa taxa condominial, cota condominial, é apenas o rateio das despesas para a manutenção daquele prédio. Então, não existe um lucro. Mas na sua casa você não tem despesas para manutenção? Pintura, troca de lâmpada, algum empregado, alguém que lhe ajude para limpar, para varrer, para... Isso também tem condomínio. Então, todas essas despesas são rateadas para aquelas pessoas. Existem algumas obrigações legais, como um seguro, existe um seguro obrigatório, que é uma determinação legal, está lá no Código Civil. Todo condomínio tem que ter um seguro para garantir a estrutura do prédio, esse tipo de coisa. Então, já é um valor que eu tenho que ratear. Aí as pessoas fazem assim, o portão, né? Para abertura, tal, energia, tudo isso. E eles não entendem isso, por isso deixam de pagar. E tem pessoas que são maus pagadores e podem sim ter esse bem leiloado. Isso já aconteceu. E aqui aconteceu num caso, isso de uma casa de alto padrão, no condomínio chique, fino. Foi leiloada a casa por falta de pagamento de cota condominial. Antigamente eles colocavam no elevador os que estavam devendo, né? Só passar vergonha. Né? Hoje já não pode isso. Hoje é constrangimento. Hoje tudo dá processo. Dá processo. Assim que eu casei, eu morei num prédio e era um condomínio grande. Então, assim, cada prédio tinha um representante do prédio e o síndico era geral, né? E na época eu era policial civil, né? Então, assim... Disseram ela é a mulher que vai... cargo de ser representante. E eu implementei na época, em 1990, essa questão de colocar na entrada do prédio uma lista com todos os moradores e quem ia pagando, só eu podia botar o PG lá. Então, quem ia me pagar, botava o PG, e quem não pagou, ficava lá em branco. Passando vergonha. Então, tinha esse problema, né? Porque
às vezes a pessoa pagou e eu dizia assim, olha, às vezes eu saio muito, não estou em casa, pode estar por baixo da porta, que só era eu e o marido, quando eu chegar eu vou ver da baixo. Então, se alguém deixou um cheque, ainda era do tempo que o pessoal usava cheque, botava cheque por debaixo da porta, olha, eu já botei um cheque debaixo da sua porta, ainda não está o PGzinho lá no meu nome, né? Mas hoje em dia Mas não o pode haver cheque esse ainda não constrangimento de- entrou e não... Não, Não sempre- houve compensação, né? Gostei. Pagamento é algo complexo, Então, é. hoje em Não é dia só... com o Pix melhorou, porque já melhorou. entra. Isso é interessante que ela está falando que é uma dúvida ainda muito comum. Eu posso colocar lá no elevador? Então, a gente não coloca no elevador, porque lá tem acesso de terceiros. Porque no condomínio, como a gente falou aqui, é um rateio de despesas, é como se todo mundo fosse sócio daquele patrimônio. Então, todo mundo é credor daquele débito. Nós fazemos parte de um condomínio. Então, se eu estou devendo, vocês são os meus credores, as três. Então, as três têm direito de saber sobre mim. Só que eu não posso expor isso no elevador porque eu recebo visita. Você recebe visita, tem acesso de prestadores de serviço, então tá lá exposto que eu não paguei. E isso é vexatório, isso é considerado vexatório. Mas entre a gente, pode sim Pode, essa né? No informação. grupo de WhatsApp pode haver uma lista. Não se faça grupos de WhatsApp. Hoje tem. Não faça Olha isso. nossos Cuidado. direitos, né? Bom, Cuidado com o grupo tem de WhatsApp. 3 advogados aqui. Cuidado. Cuidado com o grupo de WhatsApp. É. Normalmente hoje os condomínios têm sistemas que ajudam na administração. Então lá tem a informação da unidade que está em débito. Porque quem está em débito é a unidade, não é a line que está em débito. Sim, sim. É a unidade. Então, ele sabe qual é a unidade que está em débito, mas as informações pessoais daquele morador, não. Então, assim, cuidado com isso. Teve um grupo de condomínio que as pessoas foram lá e botaram: fulano tá devendo, ciclano tá devendo. Isso dá processo? Isso dá processo. Por quê? Principalmente para o administrador do grupo. E se esse administrador for um gestor do condomínio, aí complica para o condomínio. Nós tivemos uma demanda em que uma funcionária, que também era condômina do condomínio, entrou no conflito lá no grupo do WhatsApp do condomínio. Isso demandou uma ação judicial trabalhista. E ela teve ganho de causa em parte disso. Por quê? Porque ela estava ali sendo exposta. A gente tentou configurar isso, dizendo que ela não estava ali como funcionária, mas como condômina, que realmente era. Mas como tinha um gestor do condomínio dentro do grupo do WhatsApp, aí complica. Então, não é legal. Não é legal ter grupo de condomínio. Não é legal, porque as pessoas, Mas a maioria dos condomínios tem. A maioria dos condomínios tem. Qual é a recomendação que a gente dá? Cria um grupo só para você quiser passar informativos, mas não deixa esse grupo aberto. Interagir, Uma porque linha de senão dá Uma confusão. linha de O grupo transmissão. o grupo aberto é problemático. É problemático. Meu Deus Ô, Elaine, do céu. e até que ponto, até onde vai, por exemplo, o limite, né, do regimento? É nele que se baseia tudo? Ou as leis normais do Código Civil, enfim? O que é que prevalece em casos de conflito? Porque eu já vi casos de cachorro, por exemplo, que a tutora entrou na justiça, porque algum tipo de direito que não estava sendo atendido e o regimento não permitia. Não me lembro agora exatamente o quê. E aí foi até para o Supremo Tribunal Federal, um caso aí que foi até matéria Foi, aí nacional. saiu a decisão dela dizendo que ela podia andar com cachorro, aí todo mundo ficou andando com cachorro em todo canto. Era uma Então, decisão prevalece. para ela, mas todo mundo ficou andando Então, por isso que tem cachorro no shopping? Não, aí não sei. Ah, pensei Aí- que era Ó, através dessa... Animais é outra problemática que nós temos tendo hoje, na sociedade de hoje, porque hoje se dá uma destinação diferente para o animal, para o pet. Então, assim, hoje tem pet que é apoio emocional, assim como tinha pets que é do cego, que é o guia. Sim, sim. Hoje nós temos pets que são apoios emocionais da pessoa. Então tem uma tratativa diferente sobre o pet. Mas o que aconteceu nesse caso aí, não nesse caso específico, Sim. mas com essa situação, é o seguinte: as convenções e os regimentos devem estar baseados nas leis. No Código Civil, nessa lei de 64, que vai tratar de condomínio, leis estaduais. Na Paraíba nós temos algumas leis específicas para condomínio. Então, o regimento e a convenção precisam estar alinhados com aquilo. E a maioria das vezes não está. Então, nós temos problemas. Em relação aos animais, convenções antigas diziam assim, que animais de grande porte não podem
não pode ter animais de grande porte, só de pequeno porte. Isso já foi debatido. Isso não se pode mais ter uma negativa dessa no regimento. Ah, só pode animal de tal jeito ou de tal jeito. Eu tenho que permitir a este tutor, a esta unidade, ter o animal que ele quiser ter. Desde que o IBAMA também, porque tem gente aí que tem cobra, tendo coisas assim, mas Mas ele aí pode a responsabilidade do tutor ele pode ter em o relação à animal segurança, que por ele exemplo. quiser ter. E eu tenho que garantir que ele tenha o acesso da unidade dele autônoma até a via pública. Então, eu não posso impedi-lo dessa passagem. Mas aí eu posso limitar. Ele não pode estar nas áreas comuns. Já teve isso, viu, gente? Pedindo para o animal tomar banho de piscina. Não pode usar a piscina. Tô falando sério. E eu acredito. Tô falando sério. Eu acredito muito. Tô falando sério. Então, assim, eu posso limitar essas coisas, mas eu não posso impedir que o animal tenha acesso da unidade autônoma dele até a via pública. Essa passagem é permitida. Coisas que tinham no regimento antigamente, alguns ainda têm, ainda não foram atualizados. Procura lá o Oliveira Macena que a gente faz a atualização. Tinham coisas tipo, o animal não podia andar de elevador, só de escada. Aí você está colocando o tutor também numa situação como essa. Ou o animal não pode sair pela portaria, só poderia sair pela área dos carros. Aí você está colocando a vida do animal e do tutor em risco porque ele está competindo com os carros. Então, isso não pode mais. Então, se eu tiver um regimento que contenha coisas assim, se a pessoa for procurar judicialmente, ela vai conseguir derrubar. Mas é porque esse regimento precisa estar alinhado à legislação. E assim, não tem nenhuma lei estabelecendo isso que eu estou falando agora sobre os animais. Mas já é costume. E o direito também conta com o costume. Então, isso já é... E já tem doutrina nesse sentido, já. No caso de... Acho que acredito, né? Que a gente falou aqui um pouquinho, essa questão de vagas de garagem, de brigas, né? Por conta disso. Ainda é muito frequente esse tipo Ainda é muito frequente, principalmente porque hoje nós temos vagas, prédios antigos que fizeram vagas. pequenas. E os carros agora? Hoje os carros são bem grandes, né? Então, assim, a gente tem muito conflito com isso hoje. Imagino. Muito conflito. Vagas pequenas, existe, né? A legislação municipal, ela vai tratar quais são os tamanhos da vaga. Às vezes a construtora não respeita esse tamanho de vagas e você comprou aquilo e você não observa. E aí, quando é na hora do dia a dia que você vai usar, tá com problema. E existe isso também, das vagas serem... Às vezes a vaga até cabe o carro, mas você não consegue descer. Se tiver todo mundo estacionado, você não consegue descer, de tão próxima que é. O carro que Não tá do dá, lado. tem que... Não dá para descer. Então, nós temos muito problema com vaga por conta disso. Ainda temos discussões. Crianças. Imagino que crianças também gera muito problema, porque cada um quer ter seu direito. E criança tá nem aí para regimento, para ler, ela quer fazer o barulho, brincar. Principalmente crianças atípicas. Eu vou dizer uma coisa agora que eu gosto de dizer com os animais, que serve para as crianças também. Eu gosto no regimento, quando eu vou tratar sobre animais, eu não posso proibir. Então, eu vou trazer situações em que eu vou limitar esse acesso. Você pode ter cachorro, desde que você adestre o cachorro. Você pode ter cachorro, desde que você traga que ele seja vacinado. E o adestramento é por quê? Porque vocês já fizeram adestramento de animais? Já participaram de algum adestramento? Já viu? Eu já vi, Já vi, viu? já. Não, né? O adestramento é muito mais para o tutor do que para o animal. Então, assim, o tutor vai aprender a lidar com as necessidades reais do animal, né? Porque a gente está humanizando o animal e o animal tem necessidades diferentes, porque ele não é humano, ele é... Entendeu? Então, assim, o adestrador vai ajudar nisso. Então, ele vai te ajudar a educar o tutor. As crianças são bem parecidas. O problema não são as crianças, são os pais das crianças. Isso é verdade. São os pais da criança. Mas existe sim. Nós tivemos problemas, inclusive, que ensejaram normas legislativas, que aí eu fico aborrecida, sabe? Criando obrigações para o condomínio que não é dele, é dos pais. Exemplo, nós tivemos uma situação que aconteceu aqui em Pernambuco, de um garoto que saiu... Vocês viram isso? Caiu do prédio, ele subiu. A mãe trabalhava, né? Ele Isso. subiu, a patroa levou ele. Sozinho, Ela sim. levou A ele. mulher sim, enfrentou sim. um processo bem Isso, severo. pronto. bem severo. E aí os condomínios passaram a ser obrigados a botar tela. E ninguém diz como é, quando é, em qual lugar é.
tipo, coloque tela. Uhum. Eu já recebi engenheiro mandando pra mim, Elaine, aqui, eu boto tela onde? Porque era um muro, aqui já tá respeitando a altura, não sei o que, eu boto aonde? Eu disse, não sei, vamos perguntar a quem pensou nessa norma, porque não pensou como isso seria executado. Outra situação que nós temos teve que sair uma lei dizendo, é proibido crianças abaixo de 12 anos estar sozinha no condomínio. Precisava de uma lei para dizer isso? Você deixa um filho seu menor de 12 anos estar solto na rua? Entende? Pois é. Então, Não, assim, não, lança eu sei a que aqui nós não responsabilidade. deixamos, mas hoje em dia a É. permissividade dos Tá pais grande. é uma É. coisa gritante e horrorosa. É. Então você vê, então os filhos hoje em dia eles estão muito sem controle. Eu fico olhando assim, essa geração aí tá tremendo. Meus pais perguntando aos filhos o que deve fazer. O que que você quer comer, hein? O que você quer? O que é que eu faço para criança? E eu digo, Difícil, né? mudou tudo. Então, dentro vai E conviver assim, ali. acredito que deve gerar também processo dos pais, porque alguma coisa que ofendeu os filhos estavam lá perturbando, fazendo alguma coisa. Aquela situação da mulher do avião, que ela gravou, isso é muito comum em condomínio. Imagino. Como se você destoa a situação, como se a responsabilidade fosse do condomínio, fosse do porteiro, fosse do zelador, como se eles fossem babás das crianças, entende? Então nós temos essa lei até ajudou, porque hoje tem em todo canto, quando tem um grupinho de crianças assim se reunindo, muitas vezes perturbando, bota lá. Vamos notificar, porque agora tem uma lei dizendo que eles não podem descer sozinhos, mas isso deveria ser algo natural, né? Mas a gente tem uma legislação para dizer isso, ó, criança assim, abaixo de 12 anos não pode estar sozinha, porque eles ficavam sozinhos em escadas, piscina, e era um perigo, demais. e era um perigo. Agora, qual é o caminho, assim, nesse caso, que você orientaria, assim? É uma questão dos próprios condomínios buscarem uma maneira de melhor convivência entre moradores? Qual é o jeito, assim, que não haja só a questão de judicializar, né, a coisa ou impor? Mas qual é a forma que você acha que pode dar mais resultado nesses casos? A gente tem um lema lá no escritório que é direito e gestão condominial traz solução. Então, assim, quando a gente está alinhado com essa documentação, convenção, regimento interno, tanto para questões de assembleia, do que vai ser tratado em assembleia, do como essa assembleia deve ser, porque a assembleia é um ato solene. Como isso vai acontecer nessa relação também entre vizinhos, se aquilo tiver bem detalhado, reduz a judicialização. E às vezes são orientações da gestão mesmo, judicial. A gente vai trazer situações judiciais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tem situações de gestão. Exemplo, barulho. Tem gente que reclama muito, filhos atípicos, né? Aí faz barulho, criança pequena, mas eu não posso deixar meu filho, vou deixar meu filho preso? Não, mas bota um tapete no chão, tem uns tapetes que são emborrachados. Para vedar? Para vedar, cadeiras, colocar, tem uns protetores de cadeiras. Às vezes a pessoa fica arrastando a cadeira, não sei o que, tal. Vai lá, conversa com ele. Coisas simples, coisas né? simples, sabe? Às vezes a gente percebe isso, que quando tem uma aproximação do jurídico, a gestão e o condomínio, as coisas andam melhor. Você falou sobre o pagamento, né, de cota condominial. É algo que, assim, trazia muito... Quando a gente tem falado de condomínio, qual é o primeiro problema? Dinheiro. Era o primeiro problema. Porque as pessoas não entendiam a sua responsabilidade, as pessoas não entendiam por que estavam pagando, confundiam com questão de consumidor. E aí, mas no meu condomínio não tem nada? Eu vou pagar para quê que o meu condomínio não tem nada? Então, essa atuação da gestão de explicar o porquê da cota condominial, o que é realmente isso, o jurídico explicando que mesmo sendo um bem de família, ele pode ser sim penhorado, porque existe uma exceção, e essa é uma das exceções para esse bem ser penhorado. Isso já vai criando uma cultura dentro daquele condomínio, criando estratégias adequadas de administração e do jurídico para a cobrança, isso se torna mais efetivo. Então, a gente consegue reduzir problemas, seja financeiro, seja de convivência, com essa junção do direito e a gestão do condomínio. Se isso tiver muito casadinho, a gente consegue. E aqui na Paraíba,
todos os prédios, os condomínios fechados, eles têm essa parceria? Ou isso é só alguns que estão aderindo? Infelizmente, ainda nós não temos essa cultura de ter uma assessoria continuada dentro dos condomínios. Não temos. Eles procuram a gente muito para questões pontuais. Então, não são todos. Condomínios melhor estruturados já têm essa assessoria continuada. E outros condomínios ainda não têm. Mas aí eu volto para a questão da pandemia. Na pandemia, a gente viu que quem tinha assessoria jurídica se saiu muito melhor. E quem não tinha sofreu muitas consequências. Então, isso melhorou essa visão de que não, realmente o jurídico é necessário. Não é apenas Não é aquele um jurídico. gasto, é um investimento Isso. em ter mais paz, né? Digamos Isso. assim, né? Não é um jurídico apenas de judicializar, Sim, é um sim. jurídico atuante, é um jurídico de quando há situações de Airbnb, que a gente falou aqui, né, na nossa... Antes de Que entrar. trabalha com orientação ao Isso. condomínio. Antes de só resolver conflito judicial, ele pode estar orientando para que o condomínio nem conflito chegue Uhum. ao ponto do conflito judicial. Exato, Né? O trabalho do escritório. É, exato. você falou uma coisa dos tempos modernos, o Airbnb é um exemplo, né? Que a gente tem aí cada vez mais frequente, as pessoas estão locando seus imóveis. E aí vem gente do lado, não sei de onde, para João Pessoa tá assim, João Pessoa tá graças assim. a Deus, é porque eu mesmo vou desfrutar de um, mas assim. Qual é o limite disso? Quem se responsabiliza? Como é que gera assim, problemas quando tem essa demanda de gente de fora que chega para ali passar uns dias? Olha só, ano passado, ano retrasado, mais ou menos, a gente ainda tinha muito conflito aqui em João Pessoa, nos condomínios, dizendo assim: eu quero que tenha Airbnb, mas não no prédio que eu moro. O problema foi os outros. No outro. Exemplo. Hoje, nossa hotelaria ainda, me perdoem, mas é fraca. Hoje, os nossos hóspedes, na grande maioria, estão em flats. Estão no particular, no privado. São essas pessoas que investiram comprando flat para poder fazer essa locação por curta temporada. E a gente entrou em debates jurídicos sobre isso, porque tinha gente que dizia: eu quero Airbnb, mas lá no flat onde eu comprei que eu não moro. Mas tem gente aqui que mora em flat e não queria isso. Porque isso fragiliza em algumas coisas, se você não tiver um regimento bem amarrado na segurança. Porque essa pessoa vai vir para tirar férias o ano inteiro. Ela vai vir para qualquer época que ela chegar ali, ela vai estar tirando férias, né? Então ela não vai estar preocupada se o portão está fechado, se o portão está aberto. Ela não vai estar preocupada com som, porque ela não tem horário para ir trabalhar. Então tudo isso modifica a rotina daquele prédio. Então o regimento daquele condomínio, que aí o regimento vai tratar dessas situações de convivência, precisa prever situações como essa. Mas Se- pode proibir, por exemplo, de alguém fazer Airbnb? Isso é delicado. Não existe nenhuma norma dizendo que é proibido, mas hoje o STJ entendeu que eu tenho que, na minha convenção, dizer que é proibido. Se eu disser isso, beleza. Se eu não disser, não é. Então, você vai poder fazer essa alocação. Mas a responsabilidade do que acontecer durante aqueles dias é do proprietário, da Do pessoa que proprietário. locou, né? Do proprietário, Vai exato. responder, assim, se acontecer algo. Vai. O proprietário do imóvel, ele responde sobre qualquer coisa que aconteça, seja feita por ele, seja feita por um inquilino, seja feita por um visitante. Já aconteceram situações de um determinado condomínio receber uma visita e essa visita levou uma bicicleta do condomínio. Uhum. Quando foi ver quem era daquela unidade. Ah, mas foi você quem trouxe essa pessoa para cá, para o condomínio. Então ela responde. Você responde por aquilo que você deu causa, né? E nesse caso, ele que tem fragilizado a segurança do condomínio, trazendo uma pessoa. Mas tem muitos locadores de Airbnb, né? Eu já loquei, às vezes, quando estou fora, e eles já deixam, às vezes, quando está fazendo a locação por você, né, no Já WhatsApp, estabelecendo. ele já passa todas as normas que você tem que cumprir lá naquele local. E quando você chega, ele também tem impresso lá, ó, você não pode descumprir isso, isso aqui é norma do condomínio,
Quer dizer, a pessoa já está bem orientada, que deve... Apesar Isso que nem não- todos é, vão atender, Isso é né? uma orientação que a gente passa não só para casa de Airbnb. Exemplo, você vai se mudar de condomínio. Não existe uma regra diferente ali? Que o seu síndico, sabendo disso, ou corretores de imóveis, meus colegas corretores de imóveis estejam ouvindo, por favor, façam isso. Passa as orientações para essa pessoa que está comprando o imóvel, quais são as regras, sabe? A gente tem muito problema de a pessoa estar fazendo a mudança e aí ela infringe várias regras, aí você vai, mas eu não sabia, eu estou chegando hoje. Já teve situações, exemplo, não se pode, em regra, a maioria das convenções dos regimentos tratam assim, que não se pode fazer mudança finais de semana, tipo domingo ou feriado. E aí a pessoa vai justamente naquele dia fazer a mudança. E aí parou com o caminhão lá na frente do prédio, aí o síndico faz o quê? Não pode. Voltar, volte. Não, olha problema, isso já aconteceu, E gente. aí o coitado do síndico, né? E a pessoa também, entende? Mas isso não é algo que seja corriqueiro, no sentido de você passar as informações. As pessoas ainda não têm esse hábito. Quando eu me mudei, eu pedi, eu já estou lá há 2 anos no prédio. Quando eu me mudei, quando eu fui me mudar, eu tratando com o proprietário, eu disse, o senhor tem um regimento? Ele fez, vou pedir a síndica. Depois me mandou o número dela e fez, fala com ela, ela é super gente boa. Falei, tu me desse o regimento? 2 anos que eu tô lá. Agora, 2 anos. Se acontece algo errado, aí... Aí eu perguntei, não, porque eu vou fazer a mudança, tá? Ela só me disse os horários e outra coisa, que eu não me lembro agora. E nada mais. Aí eu disse, não, eu tinha cachorro, eu tenho um cachorro, tal. Só isso e aquilo. Aí eu disse, eu não vou perguntar mais nada, porque eu já perguntei pelo WhatsApp e a pessoa não. E fui pra lá. Mas assim, esse é o correto. Essa é a junção que eu falei agora do direito e da gestão. A gente sabe as normas, mas a gente precisa de você, que é o gestor que está lá à frente, também tomar atitudes como essa. No escritório, a gente faz comunicados para condomínios que são clientes nossos fixos, essas orientações. Então, se você está recebendo um condomínio novo, se você sabe porque o síndico sabe praticamente tudo, né? Sim. Você sabe que aquele imóvel foi vendido ou foi locado, procure a pessoa, passa as orientações, tem um caderninho de boas-vindas para aquela pessoa tomar consciência quais são as obrigações dela e não esperar a coisa acontecer para dizer, não pode fazer isso. Você tem que passar antes. Muito bem. E, Silvia, e tem uma outra realidade também, para mim como oficial de justiça, que vou muito a condomínio, tem condomínios que nem síndico tem. Que tem só uma gestão. Tem só um zelador. É só uma administração que... Não tem administração, não. Tem um zelador que limpa lá e os condôminos têm tudo o telefone dele, porque se precisar receber uma encomenda. Eu não sei nem como é que eles fazem essa divisão de energia em comum, do que foi em comum para dividir. Porque eu já cansei de chegar em vários prédios, assim, para intimar. E aí eu digo assim, eu preciso falar com o síndico. Quem é o síndico? Eu toco, ninguém atende naquele apartamento, aí eu chamo outro apartamento, aí tem um síndico nesse prédio, que aí eu quero falar com ele, ver se ele me dá informação. Não, nós não temos síndico. Tem que falar com o Zé, o porteiro. Então, agora tem um porteiro, ele toma conta desse prédio aqui, desse vizinho, e ele não é só de um que ele toma conta, de mais de um. Aí você vai procurar a pessoa para tomar informação. Essa semana mesmo eu já fiz isso. Aí ele foi, não, vamos lá, porque aqui tem 2 blocos, eu vou levar a senhora nos 2 blocos, no apartamento tal, para ver se tem essa pessoa. Porque eu conheço esse nome aí que a senhora está procurando. Mas aí a gente vai lá e a gente subiu, foi lá no apartamento, chegou lá, não tinha uma pessoa, e foi lá, outra mulher que é moradora muito antiga, ela já teve um tempo que foi síndica aqui, mas aí todo mundo criou muito problema, ela não quis mais, aí ficou sem síndico. Gente, Então, era a realidade, né? Eu não consegui marcar o tempo aqui, eu vou dar o tempo para a Deise agora para entrar com a nossa reflexão, porque... Tava tão bom. o assunto... Eu acho que eu vou até mudar para um prédio e me candidatar a síndica. Não, amparada. Isso. Coberta. Você procura o escritório, Claro, né? Claro, a gente não pode ficar fazendo tudo sozinha, mas assim, amparada. Mas o síndico ganha? Eu queria saber. Olha só, na convenção ele pode trazer essa resposta. Tem casos em que o síndico ele vai ter a gratuidade da cota condominial, se ele for morador, pode ter, e pode ter também um salário, que esse salário
vai ser estabelecido em assembleia. Então, pode sim. Ele não pode cumular. Um exemplo, ele é 5 morador, tem isenção, mas não pode. Ah, entendi. Entendi. Mas tem cota aí de condomínio que vale a Alta, que pena vale a você pena. você ser dispensado de pagar, né? É. O do meu filho, acho que é uns 2 ou 3 mil. Então, Vale a pena. vale a pena, né? Então Mas vamos para uma reflexão? Vamos pra Daqui a pouquinho a reflexão. gente volta a falar com ela para ela passar os contatos aí de quem precisa realmente desse trabalho, que eu acho que muita gente. verdade. Então, vamos aqui nesse dia meditar aqui em Lucas 9. A partir do versículo 18 diz assim: a confissão de Pedro, Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à parte, achando-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: és o Cristo de Deus. E o capítulo 9 de Lucas, ele é um capítulo assim maravilhoso, cheio, e ele vem culminar com esse versículo aqui. Mas vós, quem dizes que eu sou? E a revelação que Pedro teve ali e disse: és o Cristo de Deus. Interessante que você lendo aqui, você vai ver que Herodes achava que ele era João Batista, que ele tinha arrancado a cabeça. Outros falavam que ele era um João Batista, outros falavam que era Elias, outros falavam que ele tinha ressurgido, e outros falavam... Porque ele vinha fazendo sinais, ele vinha fazendo maravilhas, ele vinha operando milagres, como aqui em cima ele já tinha feito, né? Que foi a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, e aonde ele alimentou ali 5.000 homens, homens que a gente fala é homens e mulheres, mostrando aqui o Deus supridor de todas as necessidades. Mas mesmo assim, ele perguntou isso aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque é muito interessante. Os discípulos, eles andavam ali com Jesus, eles viam, né? Eles eram testemunhas oculares do tudo que Jesus fez. Nós estamos aqui de ouvir, mas graças a Deus por isso, né? Mas bem-aventurado é aquele que não viu e que creu. Somos nós. Nós cremos em tudo que Jesus fez. Mas eles não, eles viam. E mesmo assim, eles poderiam ter essa dúvida, eles poderiam crer que ele era o Messias, que ele, né, fazia prodígio de sinais, mas quando Pedro faz essa revelação, ele diz que tu és o Cristo de Deus, foi o próprio Espírito de Deus que revelou isso a Pedro. Porque logo depois a gente vai ver como Pedro negou e daí por diante é outra história. Mas nessa tarde nós vemos aqui um Cristo provedor, um Cristo maravilhoso, operador de milagres, um Cristo que, aonde ele passava, coisas maravilhosas aconteciam, e um Cristo que veio para salvar aquele que estava perdido, um Cristo que estava se doando, e a confusão das mentes ali, porque o homem sem Deus, o homem natural, ele quer acreditar em tudo, ele quer acreditar numa pedra, ele quer acreditar no vento, ele quer acreditar no fogo, ele quer acreditar na água, ele quer acreditar no ar, mas ele se nega a crer que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vem do coração pecaminoso do homem. É a separação que o pecado fez entre Deus e o homem, na queda de Adão e Eva. O homem nasceu para glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, mas esse homem que foi criado para isso, se ele não for despertado, a fé dele não for despertada, ele nega isso. Quem é Jesus? É um profeta, é uma onda. Muitos pensam isso, mas Jesus ele está acima disso. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma onda, Jesus não é uma moda. Jesus ele é o Salvador.
Jesus ele veio para nos resgatar. Com a morte expiatória ali na cruz, ele nos religou ao Pai. Ele pagou o preço que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Quem é Jesus? Quem dizem que eu sou? Você pode até fazer essa pergunta hoje a muitos que estão carregando uma Bíblia dentro de uma igreja e você vai ter respostas absurdas. Respostas, sabe? Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que não creem mais. Tem pessoas que a fé já foi embora. Tem pessoas que estão esperando ver para crer. Está esperando alguma coisa acontecer ainda, mas não crê que o Senhor é o dono da palavra. Ele morreu, ressuscitou e ele virá nos buscar como igreja do Senhor. Ele virá nos buscar, nós estaremos com ele. E aí, essa tarde, esse dia eu deixo para você. Quem é? Quem dizem que eu sou? E aí eu queria dizer para você que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a porta das ovelhas, que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ele é a videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, o Cristo de Deus, o Filho unigênito do Senhor, que foi dado pelo nosso resgate, que está vivo, está no meio de nós e que deu como penhor a vida dele pela nossa vida. Então, nessa tarde, que nós possamos ter essa revelação que Pedro teve pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Quem é Jesus? É o nosso Salvador. Quem é Jesus? É o nosso Redentor. Quem é Jesus? É o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? É aquele que liberta o homem, que tira o homem do monturo, que faz um homem velho nascer de novo e ainda perdoa os pecados e leva esse homem para morar no céu. Quem é Jesus para você? Até breve. Amém. Meu Deus. Quer saber da Elaine, então, Oliveira, que é do escritório Oliveira Macena. Macena, né? Isso. E aí, como é que as pessoas entram em contato com vocês? Em que demandas vocês podem entrar aí para resolver? Fala pra gente os contatos. Pode entrar em contato pelo Instagram, pode ser meu próprio Instagram, Elaine Oliveira, ADV. Nós tratamos de demandas, como a gente pontuou aqui, né? Direito imobiliário, que aí é muito amplo, questões condominiais, compra e venda, locação, inventário, todas essas demandas nós atuamos. Eu imagino que aqui em João Pessoa o trabalho está bem Tá grande, porque aquecido, assim tá como o crescendo mercado. muito, né? Porque a Exatamente. cidade ela Cresceu está muito. crescendo, ela está tendo uma Verdade. E explosão. né? muitos condomínios construindo nas áreas de praia. tudo. Muitos condomínios construindo, muita demanda. Que bom, né, para vocês, né? Para nós, né, pessoense, eu fico brincando assim, João Pessoa, porque assim, eu chegava nos lugares, em outras cidades, eu ia passear e eu, meu Deus, como eu amo a minha terra. É muito melhor minha terra. E eu vejo as pessoas hoje falando de João Pessoa aquilo que a gente já via antes, Já né? sabia, mas Bom, muitos não davam eu posso valor. falar porque eu sou de fora, né? Estou morando aqui há 3 anos. Eu escolhi essa cidade para acabar os meus dias. Para mim, isso aqui é um muito paraíso É na verdade, terra. é verdade. É maravilhosa, né? Eu até brincava. No Instagram tem um memezinho que diz que eu sempre, de vez em quando eu coloco no meu. Eu moro onde as pessoas vêm passar as férias. Privilégio. Porque é um privilégio. Uma pessoa é muito bonita, né? E a gente chegar ali de frente daquele mar, e, assim, toda a orla de João Pessoa A cidade bonita. toda é linda. Eu falava- Até a parte antiga ali da cidade, se não conheceu, vai, eu gosto muito ali. É uma história viva. História, Quando exato. eu vinha visitar minha filha, eu falava para ela: você mora numa cidade que aparenta estar de férias o ano todo. Que coisa maravilhosa. É. A pessoa, você não tem R$1 no bolso, vai ali para a praia. E as senta pessoas ali, toma um banho, vai pra acolhedoras. casa. E as pessoas acolhedoras, né? Aqui em João Pessoa é assim, você perguntar onde é o lugar, a pessoa fala,
me siga. Eu tô indo, né? Quando eu passar ali, você vai. Tem isso. verdade. Você chega em outros lugares e as pessoas te dão o lugar errado, é pra cá, é pra ali, né? E aqui não, aqui é um pessoal acolhedor. Gente, obrigada, viu, Elaine, obrigada por você também. participar. Para a gente foi uma honra e obrigado pelos esclarecimentos, né? E bons trabalho para vocês, sucesso aí Amém. no trabalho de Vamos vocês. embora. Gente, obrigada a vocês mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio. Olha, não se esqueça, assina o canal Deixa seu like e ativa o e sininho. compartilha com os amigos. Pois é. Recado As dado. sábias mulheres estão aqui. Beijo, gente. Até a Tchau. próxima. Tchau.